Boa noite novamente, senhor presidente em exercício, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhora vereadora Ana não está, enfim, a plateia, a todos muito boa noite. Senhor presidente, dando sequência aqui na minha linha de raciocínio do que vinha falando sobre a questão do desconto de IPTU, o vereador Paulinho já pôde aqui, que me antecedeu, expor seu ponto de vista, e isso vai seguir pela próxima sessão, até porque o projeto não teve aprovação por unanimidade, volta na próxima semana, então isso ainda vai ser bastante discutido. O que nós vimos aqui no início da sessão das falas acho lamentável, né? Não pela discordância ou pela crítica, de forma alguma. Mas por esse tipo de atitude, né, de agressão, né, de ofensa, eu acho que quando falta a razão, o que sobra é a agressão, né? E é isso que a gente viu aqui. Porque se tem a razão, você pode conversar, você pode discutir, até porque a gente está numa cidade pequena, onde todos se conhecem, todos se encontram, né? Nós estamos aqui no gabinete, estou aqui, qualquer pessoa que procura para conversar, para debater, para discutir qualquer projeto, para expor seu ponto de vista, para tentar até convencer, nunca deixei de atender qualquer pessoa. Então, por que a necessidade de aqui, durante a sessão, vir agredir, ofender, esse tipo de atitude? Pode falar para mim, isso é típico de pessoas que não têm equilíbrio ou não têm a razão suficiente para poder debater um determinado assunto. E isso vale em qualquer situação, independente de partido, de lado, né? São atitudes que nunca levaram e nunca vão levar a nada. Mas a gente que está na vida política, na vida pública, tem que estar, claro que preparado para agir e ouvir e se relacionar com todo tipo de gente, né? Isso faz parte. E volto a dizer, aquilo que estiver dentro do campo da divergência, de ideias, de opiniões, né, da crítica, a gente tem que lidar com isso. Aquilo que extrapola, que passa para o campo da ofensa pessoal, né, da injúria, das acusações, isso já entra no campo jurídico e a gente dá o tratamento lá, né? Tudo que ocorre, seja nas redes sociais, onde tem pessoas que acham que é terra de ninguém, né, e não é, seja aqui, né, onde tudo fica registrado, vamos dar o tratamento jurídico adequado nesses casos. Senhor presidente, entrando agora na questão propriamente, né, do IPTU, que já falamos, isso ainda vai seguir por algum tempo. Na questão da votação, se maioria absoluta, qualificada de 2/3, eu tenho o meu ponto de vista, já havia explicitado isso até para o jurídico e para outros vereadores na casa, disse isso internamente e votei de acordo com o que eu acredito que seja a forma correta para esse caso, uma vez que não estamos falando de inovação, de criação de um projeto novo que trata de questão tributária, mas sim de alteração de uma política de desconto. Então, no meu ponto de vista, entendo que é maioria absoluta. Mas respeito quem pensa ao contrário, porque eu acho que de fato é controversa, sim. Essa questão é controversa. Acho que não é uma questão assim tão tranquila, não. Acho que quem tem um ponto de vista diferente não deixa de ter seus argumentos, que são bastante razoáveis. Quanto ao caso, isso eu já disse e volto a dizer, se fosse projeto de aumento de impostos, votaria contra. E se vir novos de aumento de impostos municipais, vou votar contra. Conselheiro, pode rapidamente? Fique à vontade. Você foi muito feliz quando coloca, né, a gente... Por isso que eu disse que a gente tem que tratar com muita responsabilidade as conversas, e até conversar entre nós para nos esclarecermos. E não, às vezes o que você falou não é na força que se convence, né? A gente está votando pensando em comunidade, não, o dinheiro, volto a repetir, não é para o político, o dinheiro vai para as despesas da comunidade. Mas já até vejo aqui postagens aqui, né, já não está mais falando aumento indireto do IPTU. Já não falam mais aumento do IPTU, agora está falando aumento direto. Não estou dizendo os nobres colegas essa coisa aqui. Postagens, coisa, quem está fora daqui fazendo, né, por exemplo. Então, quero reafirmar, não aumento direto e nem indireto no meu ponto de vista, mas, como você disse, né, temos que tratar e verificar em cada situação. Então, para mim, não é aumento nem direto nem indireto, mas acho que durante a semana daremos para conversar bastante entre todos. Obrigado, senhor vereador.
Senhor vereador, como estava dizendo, essa é uma casa política, então é natural que as pessoas deem interpretação de acordo com a sua linha política, né? Então, quem conhece um pouco do jogo político sabe que isso é natural. Agora, eu prefiro trabalhar em cima do que diz exatamente o projeto de lei. A gente viu muitas pessoas aí gritando, esbravejando, xingando. Agora eu pergunto, essas pessoas leram o projeto? Essas pessoas leram o projeto? Pega essas pessoas e pergunta, o que diz o projeto? Não leu. Falam em cima do que acham, ou às vezes aí cumprindo o que outros mandam vir aqui fazer, né? Agora vamos pegar o projeto e ler claramente. Ele diz o quê? Que o Executivo poderá conceder um desconto de até 10%, no caso de pagamento à vista, com o mínimo que seja a inflação do ano anterior, né? Como já foi dito aqui, como que a população paga o IPTU? Eu pago, seja da casa que eu moro alugada, junto com o aluguel parcelado, seja que eu pago também alugada do prédio onde tenho o meu comércio, a minha pequena empresa, de forma parcelada junto com o aluguel. Não sei se o proprietário paga de uma vez ou não. E essa é a realidade de grande maioria da população que não tem sequer a condição de pagar isso à vista. Tá? Agora, para quem tem ou a opção, ou a condição, ou prefere pagar à vista, é justo com aqueles que pagam parcelado você ter uma inflação de menos de 3% e se dá um aumento, e se dá um desconto de 10%. É justo isso. Quando nós tínhamos uma inflação de 8%, 9%, 10% ou mais, ok, se você desse um desconto muito pequeno, ficaria nada atrativo, ninguém iria pagar à vista e nem justo. Então, você tinha uma inflação de 8%, estava dando 10%, você tinha de 8%, que na verdade era a inflação, e 2% de desconto real. Correto? Mas agora hoje, com uma inflação de 3%, é o que eu disse aqui anteriormente. Por que o comércio hoje é muito raro um que dá 10%? A não ser em época de liquidação, que é outra situação. Ou de alguém que está uma empresa que está descapitalizada, que ao invés de ela ir no banco, pagar juros de 12%, 15%, ela dá um desconto maior para entrar mais recurso, para ela não ter que utilizar-se de banco. Mas, via de regra, os comércios, grande parte, praticam preço único, ou quando dá desconto, dificilmente passa dos 5%. No meu comércio eu já pratiquei descontos de 10%, até mais, 15%, 20%, em épocas normais, quando tinha uma inflação alta. Ou mesmo há 5, 6 anos atrás, como tinha uma inflação de 8%, praticava 10%. Mas já nos últimos anos, com a inflação bem baixa, vem praticando um desconto de 5%, que é a realidade de muitos casos. Então, isso é uma questão de adequação à realidade financeira, porque, do contrário, você acaba sendo injusto com quem paga parcelado, né? Você acaba dando um benefício, e a ideia de dar o desconto não é dar um benefício para ninguém, é dar uma possibilidade de quem tem lá o recurso, pagar parcelado com um desconto que seja equilibrado, de acordo com a realidade que a gente vive naquele momento, né? Então, hoje, se o governo, no próximo ano, falar, eu preciso de ter mais recursos agora do início do ano, tem essas necessidades para equilibrar as contas, ele pode dar até os 10%. Se não, se ele fez a parte técnico-financeira, fez uma análise e falou, não, nós conseguimos, de acordo com a previsão do que deverá ser arrecadado, trabalhar com desconto de 5%, por exemplo. Se isso for o mais viável, ele poderá trabalhar dentro dessa forma. É uma adequação de desconto. Agora, se você falar assim, não, todos que pagam o IPTU vão ter um aumento, daí você teve aumento. Não, mas a grande maioria não. Volto a falar, no meu ponto de vista, é uma adequação à realidade que a gente vive no momento, né? Tem outras que preferem dar outra interpretação, ok, eu respeito, mas esse é o meu ponto de vista. Na minha avaliação, de forma alguma, a gente está falando de aumento de IPTU, mas de uma adequação à realidade que a gente vive em relação aos impostos. O vereador Florentino, eu pedi vista de um projeto de Vossa Excelência hoje, que, como eu já disse aqui, eu entendo que ele é muito bom e positivo no mérito, né? Um projeto que prevê a veiculação de vídeos em espetáculos, em eventos, em shows e tudo mais. E antes que alguém venha falar besteira, no meu caso específico
do negócio que tem atualmente e que tem apresentação de shows, tudo não afeta em nada, até porque já tem na casa telão, projetor e tudo, então seria muito tranquilo de fazer a instalação. Mas eu vou apresentar a Vossa Excelência, tem uma sugestão de emendas aí que eu acho que pode melhorar ainda o projeto, né? Vou apresentar, podemos apresentar em conjunto, outros vereadores que concordar, não há problema nenhum, que eu acho que a gente pode fazer uma adequação para aquelas casas muito pequenas, um pequeno barzinho, né? Ou mesmo alguns eventos que possam ter na cidade que não tenha condição de ter essa estrutura toda. Eu acho que a gente pode ter alternativas de manter o objetivo, que é de alertar para os males causados pelas drogas, né? Em outros formatos, né? Vou estar conversando com a Excelência e com outros vereadores que tiverem interesse e podemos apresentar já para uma próxima sessão, para que o projeto possa ser aprovado e também, se Vossa Excelência entender que não é bom, não tem problema nenhum, eu voto a favor do projeto, porque eu acho que a ideia geral dele é muito positiva. Senhor presidente, eu estou trabalhando na elaboração de 2 projetos e que depois eu quero estar, assim que estiver já pronto, bem mais adiantado, até conversando sobretudo com a vereadora Flávia e também com outros vereadores da casa que tiverem interesse, relacionado a animais de grande porte, né, que é uma área que a gente acompanha há algum tempo e tem um envolvimento maior, para estar apresentando, enfim, que eu acho que são bastante oportunos e interessantes. Inclusive um outro tema, um outro deles, e que me preocupa muito, nós tivemos na semana passada registro de casos de AIE em nosso município, anemia infecciosa equina, uma doença altamente infecciosa, e que quando tem identificação de algum caso em algum município, acabou por um acaso se fazer exames num grupo de animais, um lote de animais para ir para uma prova aqui na cidade vizinha, um deles acabou, um animal aparentemente saudável, bem forte, acabou dando positivo. E daí a propriedade toda ela é isolada, entra em quarentena pelo Ministério da Agricultura, é algo muito, muito grave, muito sério. Então, inclusive nesse campo, pretendo estar apresentando um projeto de lei relacionado a esse assunto. Vou estar debatendo, conversando com a vereadora a respeito disso, porque é algo que, para quem não está envolvido, pode parecer besteira, mas não é algo, a legislação federal trata do assunto. Eu vejo o Renato Cacho aqui presente, que conhece muito dessa área. Depois, não sei se está sabendo já, Renato, mas depois podemos conversar a respeito. Independente do que diz a legislação federal, acho que a gente pode ter uma municipal para tratar do assunto também, para pelo menos na nossa cidade evitar que isso se alastre, porque isso é muito, muito triste, porque o animal tem que ser sacrificado, além de todo o transtorno, prejuízo financeiro, mas o animal, às vezes, aparentemente saudável, bem, ele obrigatoriamente tem que ser sacrificado. Então tem que se tratar isso com muita seriedade. Nós falamos aqui também da visita do secretário de administração para tratar dessa questão do pão francês, mas eu acho que a gente deveria aproveitar até para questionar outros assuntos que foram levantados nessa casa em relação a preços e tudo. Eu acho até que já poderia ter vindo antes, conversei em reunião com outros vereadores e com o governo. Eu acho que tem alguns fatos, algumas coisas que são noticiadas, que tem que ser dado explicações e justificativas de forma muito rápida, a menos que não as tenha. Mas sempre que tiver, quanto mais demora, mais acaba a coisa criando um efeito que é ruim para o próprio governo, né? Então, eu acho que todos esses casos que se levantam de dúvidas sobre preços, valores, licitações, acho que deve, e na vinda do secretário, no meu ponto de vista, acho que a gente já podia até ampliar para outros assuntos, independente do trabalho da CPI, que está instaurada, que deve funcionar, vai realizar o seu trabalho, mas em paralelo a isso, acho que o secretário, e dessa pasta e de outras, deve sempre que tiver alguma dúvida esclarecer sempre rapidamente. E, senhor presidente, eu já falei em semanas anteriores aqui, volto a falar. Na semana passada a gente viu aí os línguas de aluguel, e agora temos também os dedos de aluguel, né? Antes a gente é muito comum os línguas que ficavam nas esquinas da cidade, dentro de ônibus, né, falando, espalhando boatos ou distorcendo informações, e hoje tem os dedos de aluguel.
que é aqueles que ficam lá na internet, nas redes sociais, pegando fatos, criando memes, né, mudando, distorcendo, compartilhando desesperadamente em todos os grupos, né? Então, esses mercenários sempre existiram, né, ganham para isso e fazem qualquer coisa por dinheiro. Mas nós vamos aqui, até poder estar em outras sessões, falando a respeito de alguns assuntos, que eu acho que é importante, embora assuntos de muito tempo atrás, é importante estar esclarecendo e falando a respeito. Senhor presidente Projeção, muito boa noite.